Olá, pessoal. Recentemente eu tive a oportunidade de falar sobre a regulação do sistema autônomo na UNABEM de Passos, que faz parte da Universidade do Estado de Minas Gerais, da UENG, e aí a UNABEM é uma universidade para a pessoa da terceira idade. É um grupo cativante e foi muito interessante falar com eles sobre a regulação do sistema autônomo. E como eles gostaram bastante, eu achei melhor colocar aqui no YouTube para que eles possam assistir novamente e também vocês tenham a oportunidade de conhecer sobre o assunto. Então, eu vou começar a explicar como é que esse sistema funciona. O nosso sistema nervoso autônomo funciona da seguinte maneira: nós temos um nervo aqui na base do crânio, que é chamado de nervo vago ou nervo vagal. E esse nervo, ele ramifica para o rosto, garganta, peito e abdômen, indo até o rim e a bexiga. Então, esse nervo é chamado de nervo aferente. Por quê? Porque ele comunica do abdômen para o cérebro e vice-versa. Então, ele troca hormônios nesses dois sistemas, através desses dois sistemas, e é um nervo, então, que ele é fundamental para a ativação ou desativação do sistema nervoso autônomo, ok? Então, aqui nós temos uma figura do nervo vago, vocês veem aí que sai desde a base do crânio até a parte mais inferior do intestino. E como é que funciona esse nervo? Quando nós temos uma impressão de ameaça, a ameaça ela não precisa ser real, ela pode ser só percebida, mas se eu me sinto ameaçada, esse nervo ele começa a lançar hormônios de estresse para o meu rosto e para a minha garganta, ok? Ok, que é o início da ativação do sistema nervoso autônomo. Então, eu vou receber cortisol no meu rosto e na minha garganta e eu começo a perceber então que o meu sistema está começando a ficar alterado. De novo, a ameaça pode ser só percebida. Pode ser uma ofensa, pode ser um insulto, pode ser um susto, pode ser um trauma, pode ser um estresse que eu estou vivendo naquele momento ali. Se eu perceber que o meu sistema está sofrendo uma ameaça, eu vou começar a engajar a reação do sistema nervoso autônomo e começa por aqui o nervo vago lançando cortisol no meu rosto e na minha garganta. A Stephen Porges trabalhou muito sobre esse sistema vagal e ele explica que nós passamos por três níveis quando nós passamos por esse susto ou por estresse ou pelo trauma, ok? O primeiro nível vai ser o engajamento social. No engajamento social, apesar de que eu sinto o meu rosto e a minha garganta começando a ficar alterados, eu ainda consigo usar a minha voz. Como é que eu percebo essa alteração? A temperatura do meu rosto muda, circulação muda, então de repente eu fico vermelha ou eu fico pálida. Então houve essa troca, houve essa alteração. Eu posso ranger os dentes, eu sinto a garganta apertada, fica difícil de falar, a boca fica seca, ok? Então eu estou começando a ficar alterada, mas eu ainda consigo usar a minha voz. Então nesse momento, o que está sendo engajado? São os músculos faciais, a garganta, os ouvidos médios, a laringe ou as cordas vocais. Mas como eu ainda consigo usar a voz, o que eu faço? Eu chamo por socorro, ou eu falo para a pessoa, vai embora, sai daqui, não quero falar com você, ou eu mando a pessoa calar a boca, posso até ser um pouco agressiva, mas eu estou ainda tentando negociar a ameaça. Eu ainda estou tentando negociar o que está acontecendo comigo. Então, eu estou tentando me engajar socialmente com o meu agressor, ok? Por isso que a gente chama isso de engajamento social. Eu tento negociar o estresse que eu estou vivendo. Mas a primeira sensação vai ser aqui no rosto e na garganta, que é a ativação do sistema nervoso autônomo, e começa por aqui. Então, se você sentir que está rangendo os dentes, se sentir que houve essa mudança de circulação ou temperatura no rosto, ou você começa a entender que está difícil de falar, aí você já sabe, meu sistema nervoso autônomo está começando a ficar alterado. Agora, imagina que eu grito, eu peço por socorro, eu mando a pessoa embora, eu falo para a pessoa parar de falar comigo daquela forma, estou tentando engajar com a pessoa, mas a pessoa não quer me ouvir. E a pessoa é mais agressiva do que eu, e a pessoa, então, ela vem para o meu lado com mais agressividade e eu me sinto acuada. Nesse momento, eu passo para o segundo nível do sistema nervoso autônomo, que é o nível de luta ou fuga. Então, o que acontece? Nessa hora, o nervo vago vai lançar adrenalina nos meus grandes músculos, no coração, no pulmão. Então, eu ganho mais energia para atacar a pessoa ou para fugir do lugar.
É importante notar que a visão e a audição aumentam, mas a cognição diminui. Então, nesse momento, eu estou prestando atenção aonde que eu posso achar uma saída, estou tentando ouvir se tem alguém lá fora que eu possa pedir socorro, mas a minha parte racional do cérebro, ela começa a ficar mais apagadinha. Ela recebe menos ativação. Então, de repente, as minhas decisões não vão ser sábias, as minhas escolhas não vão ser sábias, eu estou tentando sair da situação, mas a cognição não está me ajudando tão bem quanto no engajamento social. Isso, de novo, quando eu sinto que a ameaça intensificou. Então, ou eu luto, ou eu ataco a pessoa, eu jogo alguma coisa na pessoa, ou eu empurro, eu mordo, qualquer coisa, ou eu tento escapar do lugar, para que eu não sofra mais aquela ameaça. Agora, imagina que a pessoa é muito mais forte do que eu, e a pessoa se coloca contra a porta e eu não posso fugir. Nesse momento, o meu sistema nervoso autônomo vai para o terceiro nível, que é o congelamento ou o colapso. O que acontece aqui? O nervo vago, nesse momento, ele joga o hormônio de estresse para o meu abdômen. Então, do estômago até o rim, a bexiga, eu começo a experimentar toda essa desorganização. Eu posso ter dor muscular, eu posso vomitar, de repente eu urino na calça, eu posso ter diarreia, ou eu tenho constipação, bloqueia tudo, mas eu começo a perceber que a coisa está ficando muito mais intensa no meu corpo, ok? Infelizmente, o que acontece com o cérebro nesse momento é que o cérebro começa a ficar mais desativado ainda. Então, se no segundo nível, a parte racional do cérebro começa a ficar diminuída, no congelamento ou no colapso, o cérebro recebe menos ativação ainda. Então, é um estado muito, muito perigoso de se estar. Se eu chego nesse ponto, muitas vezes o meu corpo está sofrendo, mas a minha mente não registra mais. É por isso que às vezes a pessoa não consegue lembrar o que aconteceu. Você pede por detalhes, a pessoa não consegue te dar detalhes ou não consegue esclarecer exatamente o que aconteceu. Quanto mais severa a ameaça, quanto maior o trauma, mais o cérebro apaga ou desativa e assim eu não consigo explicar o que aconteceu comigo. Muitas vezes a gente pergunta, mas por que você não contou para alguém? O cérebro não está ajudando nesse momento do colapso, ok? É muito importante entender isso. Então, são esses 3 níveis do sistema nervoso autônomo, de acordo com Stephen Porges, e às vezes isso aqui é sequencial. Eu grito por socorro, eu tento engajar com a pessoa, eu tento negociar a ameaça, não dá certo, eu ataco, ou eu tento fugir, não dá certo, eu colapso. Mas tem pessoas que, infelizmente, por causa do que viveram na infância e na adolescência, eles acabam aprendendo a ficar num estágio só. Eles aprendem a ficar num certo nível. Crianças que entenderam que usar agressividade na infância resolveu, eles se tornam adultos agressivos. São adultos que parecem que estão sempre bravos, não têm muita paciência, não têm muita tolerância. Parece que eles estão sempre no segundo nível desse sistema nervoso autônomo. Estão sempre ansiosos, preocupados, sempre tensos. Esse é o segundo nível. Tem pessoas que aprenderam a viver no terceiro nível. Eles, por causa do trauma vivido na infância, eles aprenderam a desativar a mente, então eles não prestam atenção no que está acontecendo, o corpo sofre, mas a mente não registra. E às vezes, quando você conversa com pessoas nesse estágio, você pergunta quais são os seus planos para o futuro. E a pessoa fala, não sei, não tenho nenhum. Quais são os seus sonhos? Eu não penso em nada, a vida está boa do jeito que está. São pessoas que o cérebro é meio apagado. Então, elas não conseguem ter muita esperança, não conseguem ter muito planejamento, na verdade. Ok? Então, o que acontece? Se eu aprender a notar o meu corpo à medida que ele está sendo ativado, eu consigo parar de ir para os outros níveis mais sérios. Se eu noto, por exemplo, então, que o meu rosto, a temperatura mudou, a circulação mudou, se eu noto que está difícil de falar, não estou achando as palavras para conversar com a pessoa, nesse momento eu posso falar para a pessoa, não adianta a gente discutir nesse momento, porque o meu cérebro está começando a ficar desativado. Então, vamos deixar essa conversa para mais tarde. Eu vou pensar a respeito e depois a gente volta a falar desse assunto, tá bom? Então, você me dá licença, eu estou saindo. Então, eu fiquei no engajamento social, eu não parti para a luta e nem fugi e nem congelei.
Então, se eu percebo essa ativação do sistema nervoso autônomo, eu consigo resgatar o meu sistema para não cair num estresse maior, aonde o hormônio de estresse é lançado para o meu abdômen e eu sofro mais, ok? Então, é notar isso. Se eu notar, por exemplo, que meu coração está batendo mais forte e eu estou começando a ficar com raiva, estou fechando o punho, estou querendo partir para a briga, eu posso falar para a pessoa, eu estou muito ativada nesse momento. Eu realmente estou perdendo a paciência. Então, vamos deixar essa conversa para depois, antes que a gente piore a situação. Então, vamos fechar o assunto. Eu vou me acalmar e depois a gente volta a falar sobre isso. E esse acalmar, ele pode ser, eu vou fazer uma caminhada, porque aí eu uso a adrenalina que já está no meu corpo. Eu vou praticar algum esporte, eu vou para academia e gasto toda aquela energia que eu já acumulei, mas eu uso essa energia de maneira mais inteligente, mais sábia. Ao invés de brigar com a pessoa, eu vou fazer um exercício físico e ajudar o meu corpo a eliminar aquela adrenalina, ok? Que nível que eu estou? Eu ainda estou tentando engajar socialmente com a pessoa? Eu consigo negociar essa discussão ou essa ameaça? Ou eu sinto que eu estou tentando ir para a luta ou eu estou querendo fugir do lugar? Ou eu sinto que o meu cérebro não está me ajudando mais? Que é o terceiro nível. Entender isso ajuda bastante para que a gente não perca tempo nem energia tentando ficar num ambiente ou tentar discutir um assunto que não vai levar a nada. É muito importante que eu aprenda a ficar no engajamento social. Dá para resolver com palavras? Ótimo, vamos resolver. Não dá, eu falo para a pessoa, vamos parar o assunto por aqui, eu estou já alterada, deixa eu me acalmar, eu vou pensar sobre isso e depois eu volto e a gente conversa sobre isso. Isso eu fiquei no engajamento social, eu não intensifiquei o estresse no meu corpo, eu não tenho cortisol no meu estômago, fazendo com que eu tenha diarreia ou que eu tenha dor abdominal ou que eu tenha disfunção alimentar, ok? Eu não chego a ponto de vomitar. Então, eu consegui acalmar o meu sistema nervoso autônomo, eu consegui regular o sistema nervoso autônomo antes de cair nesse nível de estresse que é mais intenso para o corpo. Um exercício fundamental para a regulação do sistema nervoso autônomo é a respiração diafragmática. A respiração diafragmática é eu encher o peito e o diafragma a ponto de entender que o meu abdômen ele expande. A respiração diafragmática não é levantar o ombro, é expandir o abdômen ou o diafragma. Essa respiração ela deve ser profunda, porque quanto mais ar eu tenho, mais dilata, e aí eu consigo exalar esse ar, eu solto esse ar de maneira calma. Então, eu inspiro profundamente e eu exalo o ar de maneira calma. A hora que eu inspiro, eu ativo o sistema nervoso simpático, que é a hora que o meu coração tem adrenalina o bastante para dar aquele salto. Então, o coração ganha força para jogar o sangue pelo meu corpo afora. Então, isso é inspirar. Inspira, adrenalina, o coração tem energia. Mas se eu tenho bastante ar e eu consigo soltar esse ar de maneira calma, o que acontece é que o neurotransmissor chamado acetilcolina, ele começa a atuar no corpo. E a acetilcolina, ela acalma o sistema nervoso, ela ajuda com cicatrização, com o ciclo de sono e sonho. Então, vocês veem como é um neurotransmissor que ajuda bastante. Então, se eu respiro de maneira profunda, e depois eu expiro de maneira calma, o meu coração, ele acha o ritmo que é mais saudável. Bombeia o sangue, mas depois ele acalma. Então, com isso, eu vou ter um sistema nervoso autônomo mais calmo, um coração mais funcional e mais forte, porque o meu coração achou o ritmo adequado e saudável para trabalhar o corpo todo. Então, essa respiração diafragmática ela é fundamental para a nossa saúde. Inspira de maneira profunda e solta o ar de maneira calma, de maneira lenta, para que a acetilcolina tenha tempo de trabalhar no seu corpo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, é só comentar aí embaixo. Eu vou colocar o link do livro do Van der Kolk para quem queira comprar. Eu não sei se o livro existe no Brasil, mas para quem sabe inglês, fica aí o link para você comprar o livro, porque é um livro fascinante e explica bem essa situação que eu acabei de passar para vocês. Ok? Obrigada.